E aí, gente, estamos na Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas para falar de tudo que envolve o nosso tão querido futebol. Então, para começar, quero citar nossos queridos patrocinadores. A doutora Mero Picastro Odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações de família e previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 5198-272-3355. Nos siga nas nossas redes sociais, o Instagram, @na Risca da Área, o TikTok, @na Risca da Área, e o nosso Twitter, Bop. Na Risca Podcast. E para patrocinar este programa, você deve entrar em contato por Gabriel Fernandes. Contato na riscadaria@gmail.com. Exatamente. E nós do Na Isca da Área pedimos encarecidamente para que você contribua com a nossa campanha, que precisamos bater 1.000 seguidores. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Nos ajude. E, gigante, como a pessoa pode nos ajudar a bater 1.000 seguidores? É muito fácil, Theo. Como? É só seguir no canal. E também compartilhar com seus amigos. Com a família também. Com a família. Grupo da escola? Não Grupo da precisa escola. nem namorada, gostar. pra namorada. Porra, namorada, que a pra namorada avó. espalhe. Mande para 2 pessoas, que mandem para 2 pessoas, que mande para 2 pessoas. Não é esquema de pirâmide, Isso é complicado. é marketing multinível. Com o Na Risca da Área. Vamos crescer juntos. Vamos falar de futebol agora? Vamos. Então vou girar a mesa, começando com ele, que empatou, mas foi o único que jogou essa semana. Então, Pelo menos Gabriel jogou. Fernandes, comment allez-vous? O cara meteu um francês. O cara meteu um francês, eu com camiseta, porra, do Brasil de Pelotas aqui, cara. Porra. Tô bem, tu, Theo. Tá bem? Sendo bem sincero, não, né? Como é que foi o empate, cara? Cara, foi argumentavelmente um dos jogos mais xoxos que eu já vi em toda a minha vida, cara. E a estreia do Ener Valência, como é que foi? Não, é o próximo. O próximo tópico. o próximo A gente, tu Não, o próximo jogo, né? Ele não estreou ainda. Não, o próximo... Ele não estreou, ele vai estrear de novo. Que merda, cara. Ele tem 3 estreias. Mas muito boa essa corneta, completamente Boa corneta. descabida do Bop, porque eu acho que dá um gancho bom pra gente falar sobre a situação atual, o panorama do time do Inter. O time do Inter que é um time xoxo, capenga, anêmico, mal treinado, incompetente e morto. Exatamente. Porque assim, o Inter não tem uma jogada. Eu duvido alguém enxergar um padrão no time do Inter que não seja: toca a bola no Alan Patrick e reza pra ele querer jogar. Spoiler. Sumiu Definitivamente ontem. pão mole, né? Um time pau mole. Então, já que ele já lançou o gancho, vamos falar com o nosso pescador. Como é que tu vai, João Pedro Bop? Vou muito bem. E aí, Theo, gigante. Opa. E aí, meu amigo colorado. E aí, minha querida audiência. Eu quero deixar mensagem pra se inscrever no canal, ressaltar nossa campanha pra 1.000 inscritos no canal. Inscritos era a palavra que eu tava Inscritos. procurando. Já mande pra amigos, família, namorada, Igreja. grupo de escola, Amém. tudo mais. E é isso. Tô bem, o Grêmio não jogou, não me estressou muito. Passou do Bahia no Copa do Brasil. E é isso. Quem eu tenho certeza que tá feliz porque não jogou é meu companheiro aqui do meu lado, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, torcedor do Preciso? Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedro Gigante. Como é que tu vai, cara? Ainda bem que o América tá nos playoffs Dos playoffs. da Sul-Americana, porque senão meu time ia virar o Lanterna. Mas, puta Amém, merda. irmãos. Pau mole é a arbitragem brasileira. É impressionante como é ruim. Não só que tá nos playoffs, como esteve nas quartas de final da Copa do Brasil. É por isso, na realidade, que foi adiado, por causa da Copa do Brasil. Verdade. E por causa dos playoffs, consequentemente. E por Muita sinal, coisa. ótimo jogo entre Corinthians e América Mineiro, que culminou numa disputa de pênaltis muito mal disputada pelo América Mineiro. Mas podemos falar sobre isso depois, então vamos começar pelo Internacional. Pela nossa ordem, já que ninguém ganhou, um empatou e 2 não jogaram, leva vantagem quem jogou. Então vamos começar pelo Internacional, que empatou em 0-0 com o Palmeiras e nesse momento ocupa a segunda parte da tabela já 11ª do Campeonato colocação, Brasileiro. terceiro pior ataque do campeonato. Torcida colorada já tem que esperar o narrador falar todos os 10 times que vem na 12 frente. anos sem título. Ah, mas é o 11º melhor time do país, né, pai? Aprendeu O comigo. dele é o 19º. É só olhar dessa forma. Tá, mas assim, ó, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu organizar direitinho, porque... Fala sério. Não quero tomar um processo.
Mas vamos pegar o jogo pra depois a gente expandir o Sim. panorama dos últimos tempos do Inter. Ontem, quando começa o jogo, estava eu no Beira-Rio. Eu olho, caralho, o Inter marcando meio em cima. Hoje vai ser diferente. O Inter tá empolgado. O Inter tá empolgado, acordou, porra. Pensei, agora vai. E assim, correndo. Só que aí chega nos 15 minutos do primeiro tempo, eu começo a perceber, cara, o Inter só tá correndo. Só corre, e Eita, corre, como e corre. Aí eu começo a perceber, eu olho, tipo assim, o time todo vindo pressionar em cima, os cacete. Pegava a bola, entregava o Palmeiras. Eu, puta merda, isso não vai dar certo. Sim, né? 30 minutos o time tava morto, pra variar. Tanto que assim, no momento que o Palmeiras assume o controle das ações do jogo, o Inter não joga mais, né? O Inter não teve uma chance perigosa. A chance mais perigosa foi uma cabeçada do Vitão no jogo. E uma bicicleta furada do Valência que não ia valer porque a bola tinha saído. Exatamente. Mas a torcida de Twitter do Inter, assim, é bicicleta do Valência. Uau, golaço do Valência. De bicicleta, na estreia. Não, pra tu ver como tá foda a situação, né? O alemão Zuralski deixou traumas. Meu, sabe o que eu acho? O time do Inter fica nervoso quando puxa um contra-ataque. Por exemplo, a torcida tá normal assim, não tá gritando, não tá eufórica nem nada, porque o Inter tá com a bola na zaga. Começa a passar no meio campo, a torcida fica... Ei! Começa a gritar mais, né? O time do Inter fica nervoso. E volta a bola no Você Arangues. fica nervoso e volta pra torcida não gritar. O problema do time do Inter é a torcida, Não, parece. não, o Inter não gosta. Os O Inter não ataques gosta mais efetivos que o Inter teve em todo o jogo foram lançamentos na área Sim. pro Valência. Sim. Isso é fato. Não, é porque... Porque o Inter não chuta de fora da área. Não, é proibido. É proibido. Tá no estatuto do clube. O Inter- Quem chutar de o fora da Inter área, tem- rescisão. O Só Inter pode. tem bons chutadores de fora da área, que já se provaram bons É. chutadores. Pelo menos fizeram gols. Não sei se bons chutadores, mas Tá. fizeram gols Tá. de fora da área, Não, perfeito. como o Carlos de Pena. E Que o ontem, eu- ontem mandou uma bola no eu Guaíba. duvido que o Valência não saiba jogar chutando de fora da área. Duvido muito. Mas as jogadas que foram mais efetivas contra o Palmeiras, e o que é efetivo contra o Palmeiras é basicamente efetivo contra todos os times do Brasil, Sim. porque o Palmeiras é um time muito adaptativo, o Inter fez poucas jogadas dessas que funcionaram. E não arriscou de fora da área. Preferiu, como sempre, tentar a infiltração por dentro da área. Beleza, estilo do Mano Menezes. O Mano prefere que seja assim o jogo dele, até pra ele ter controle da tática. Mas, bom, o Inter tem algo que funciona. Mas não tem a artilharia aérea funcionando de forma Sim. a ser exigida. E que no caso, esse é o panorama dos últimos 6 meses, né? Sim. O Inter, a gente, nos últimos um mês e meio, 2, 3 talvez, já tá respirando por aparelhos, o futebol. Hoje o futebol do Inter tá morto, né? Há muito tempo que o Inter não tirando o jogo contra o Independente Medellín, que apresentou futebol, o Inter não tem um jogo bom há muito tempo. Porque, e esse jogo do Palmeiras eu acho até que foi talvez o exemplo perfeito disso, dessa situação, porque o Inter o Inter quando sai o Arangues, acaba, porque era o cara que tava fazendo, de certa forma, o papel que o Alan Patrick tem, de criador, porque o Alan Patrick foi vergonhosa a partida dele, o Alan Patrick passou o tempo inteiro escondido atrás dos volantes, obviamente não tô dizendo que isso é uma coisa proposital, mas ele acabou escondido, pode ter sido mérito dos volantes do Palmeiras, mas pode ter sido sim um demérito do jogador na partida abaixo. Só que quando um jogador do teu time vai abaixo, o técnico deveria ter opções, o time deveria ter variações de jogo, e o Inter não tem, tanto que toda a bola tenta se passar pelo Alan Patrick. A bola chegava no DP, voltava pro Alan Patrick, ia pro Wanderson, ia pro Valência, voltava no Alan Patrick. O Inter só consegue jogar em função de um jogador, então quando ele vai abaixo, obviamente o time encontra dificuldades. E esse é o Inter repete esse ciclo vicioso com o Mano Menezes. Sim. O Mano Menezes não tem, ele tá, desculpa, mas hoje o Mano Menezes tá de férias em Porto Alegre. O que mantém ele no cargo? Qual é a defesa pro trabalho do Mano Menezes hoje? Tem trabalho? O que parece é que... trabalho tem. Não, tem, mas tem resultado. Esse trabalho Não, tem algum sim. fruto hoje? Ele ganha do Independente Medellín e parece que a cabeça dele, a chave virou. Assim, ó. Agora vai dar certo na temporada, agora as coisas vão se ajeitar. Só que parece que ele não trabalhou para as coisas se ajeitarem. Não, ele foi achou que ia vir a natural e não É. veio, entendeu? Se extraiu tudo É, que tinha. Se eu- extraiu tudo que tinha do Mano Menezes. Sim. Paguem o que tem que pagar. Meu abraço, vamos recomeçar, porque o Inter precisa desse recomeço. Cara, o elenco, a gente já falou quantas vezes, o elenco do Inter é bom. O time que entrou em campo ontem era bom, cara. Era um elenco que podia fazer um jogo decente contra o Palmeiras, sabe? Elenco é uma coisa. Não, o time titular é outra. Porque, Não, o time titular olha é bom. aqui. Não, então, elenco é uma coisa, o time titular é outra. O time titular é ok. É bom, tá? Mas daí ele olha pro banco. Alan Patrick tá mal. Olha pro banco e tem o Gabriel, que é volante, não vai armar nada. Luiz Adriano, que é o Luiz Adriano. O Luca, que, enfim, é um garoto ainda. Muito esforçado. O Nico, que é um zagueiro. Campanharo, que é outro volante. O Estevam, que não vai armar. O Jean Dias. O Tauan Lara. Os defensores. Exato. Ou seja, é um elenco
Que desculpa, não dá pra tu Sim, botar. mas a montagem é deficiente, montagem mas de o elenco. elenco Assim, ó. não é um elenco sem qualidade. O Desculpa, o time do Inter problema não, do Inter. tá, mas se o time morre aos 30 do primeiro tempo, tem que ter pelo menos uma opção de banco Exatamente. que não. saiba Elenco- tocar. Sim, Tá é o ligado? elenco- Eu quero a câmera agora. É o elenco mal montado, deficiente. O elenco do Inter de 2023, esse ano, é mais forte como um elenco, como nomes, é mais forte que o elenco campeão mundial em 2006. Elenco, por nomes. Analisa nome a nome. Nome a nome, época a época. Sim. É mais forte, cara. Sim. Tem um Talvez. monte de jogador que Talvez, jogou na Europa. talvez. Entendeu? Cara, outra coisa. Queira a câmera também. Aí pros engenheiros de obra pronta, pros gênios do futebol. Então agora tá na minha hora de cagar uma regra. Esse Inter hoje, no comando tanto do Kudê quanto do Abel, tinha sido campeão brasileiro. Eu realmente acho. É muito melhor que aquele time, cara. Desculpa. É muito melhor. É muito Muito melhor. O time do Inter produz muito pouco. E isso é culpa de quem? Tem nome. Mano. Mano Menezes. Mas pra mim, o problema do Inter é outro fator. Além do Mano Menezes, óbvio. O fator humano é muito pesado. Mas isso é uma coisa que eu falei pra um jogador em específico. Que já foi até embora. Já se mandou. Já foi lá pro Grupo Pachuca e foi pro Oviedo. Eu falei há uns 2 meses atrás que o alemão é um jogador burro. Falei isso. E agora eu decido generalizar ao elenco do Internacional. O elenco do Internacional é taticamente burro. Sim, só tem uma jogada. Ele Mas- não e a jogada que funciona Normalmente. não consegue fazer. As jogadas que tenta não consegue executar. É um time burro. É um time que Mas- vai. Quando a bola vai chegando na área pra defender, o time consegue correr, chegar e dar uma porrada no outro jogador. Quando chega pro ataque, que é a hora que teoricamente tem que ser mais pensado, até o jogador mais inteligente taticamente, que é o Alan Patrick, torna-se burro. Mas eu acho que isso é pelo fato de tu estar 1 ano e meio sendo treinado por um cara limitado. Por um cara que é completamente limitado nas funções dele. O fato de o Inter não ter uma variação tática, o fato de o Inter o Inter joga num comodismo, num conforto muito grande. Porque assim, Sim. eu tenho a impressão, assim, vendo completamente fora, uma opinião, que o Inter vai entrar em campo assim, vamos fazer o feijão com arroz que a gente tenta, se der certo, deu, se não der certo, não deu. Porque se não der certo, o Inter não tem variação nenhuma. Então eu acho que isso que tu fala é pelo fato do time não ser explorado a fazer mais. A gente citou o Botafogo no último programa, que não interessa a situação do jogo. O Botafogo se adapta. O Botafogo dá um jeito de chegar no gol, dá um jeito de vencer. Não importa jogando bem ou não, ele é um time, é uma máquina, é um time letal. Inteligência A gente tática. Exatamente, inteligência tática. A gente usou o termo letal. O Inter não tem isso. O Inter se der errado, fudeu, cara. Essa é a expressão. O Inter se der errado, não tem o que fazer. E eu acho que isso que tu falou da falta de inteligência tática é por causa desse ambiente vicioso, onde o treinador ele é limitado. E eu acho Hoje, também que os jogadores sistema talvez obsoleto. estejam acomodados com isso. Porque, tipo, eles não têm que se... Não tem, tá? Não tem que se esforçar muito. Porque é sempre a mesma coisa. Tu vai treinar, a mesma coisa. Tu vai jogar, a mesma coisa. Daí tu chega num contra-ataque, por exemplo, que é, pra mim, a maior chance de gol. É num contra-ataque, tu tá Sim. com superioridade numérica no ataque. Daí o cara toca errado, toca pra Sim. trás. Desculpa, isso... É a mesma proposta para Porra. todos os jogos, não interessa o adversário, não tem o tamanho. A maior variação nesse 1 ano e meio foi um 4-3-3 contra o Fluminense, onde o time foi mal escalado. Sim. Foi a maior variação. E eu acho que é muito isso que tu falou, do conforto. Tu não é instigado, talvez, a O Alan A Patrick, fazer mais. principalmente, porque É. ele não tem um reserva. não Porque ter reserva. O Maurício quase sempre se machuca. E Volta quando ele, atrás. e quando ele tá bem, ele é titular junto com o Alan Patrick. Ou seja, o Alan Patrick pode jogar bem quando ele quer, pode jogar mal quando ele quer também, e na maioria das vezes, sinceramente, os jogos que eu vejo dele no estádio, a maioria é mal. Sim, o cara tem 33 Não, anos. O cara Tá, perfeito, mas pra tu botar um cara como o 10, como o cara que vai pensar no time, o cara que vai organizar as jogadas, a maioria dos jogos tem que ser bom, Sim, no mínimo, ok, tá ligado? justo. Mas eu acho que é por isso que eu acho que o time é a questão do treinamento, da falta de um bom técnico. Sim, não, sim, Porque o claro. Alan Patrick não deveria ter que correr tanto, cara. Não Os deveria. jogadores que ele tem na volta, o Alan Patrick não deveria ter que fazer esse esforço todo. Em tese, o Inter tem as peças pra esses caras jogarem pelo Alan Patrick, ajudarem. O Alan Patrick não tem que ficar correndo, não tem que ser O Ganso motorzinho. do Fluminense não corre, entendeu? Sim, não corre. não o corre, time, o não time corre. titular do Botafogo, por exemplo. Vamos pegar o time titular do Botafogo pra gente fechar de inteligência tática. Ele hoje é um elenco autossuficiente. Pelo menos o time titular é autossuficiente. Porque o que o Botafogo tem hoje? Não tem um treinador. O Botafogo hoje tem um substituidor. Tem uma filosofia. Não, tem um. E não é um substituto que eu quero dizer, eu quero realmente dizer um substituidor.
É um cara que vai olhar como é que tá o jogo, ver quem é que tá mais cansado, ver quem é que tá menos cansado e vai chamar alguém do banco e vai substituir. Não tá buraco. Não é nem nesse quesito. Eu tô falando, não é nem da questão de técnico substituto. Ele é um técnico Ele que mexe ele, no tá lá, time. ele está lá para Tá. substituir jogadores. Entendi. Ele não vai fazer uma grande mudança tática, até porque ele tem 5 jogos no time e nenhum técnico consegue fazer uma grande revolução tática em 5 jogos. Ainda mais não sendo o técnico que vai ficar, Sim. porque o Laje já tá contratado. E- O Caçapa sai do comando com 5 jogos e 5 vitórias. Muito por conta de uma autossuficiência do elenco. Tu pega o Eduardo sabe o que fazer. O Segovia, mesmo sendo um cara jovem, sabe o que fazer. Joga bola. Abaixa a cabeça, corre e vai fazer alguma coisa lá. O Tiquinho Soares sabe o que fazer, sabe que vai ter que voltar pra marcar, sabe que vai ter que fazer gol. Então, o time do Botafogo ele é hoje autossuficiente e eles têm um substituidor, que é o Caçapa. Quando entrar o Laje, talvez até se prejudique, porque aí o Laje vai querer impor o estilo de jogo dele, embora o estilo de trabalho do Laje seja de manutenção, o que pode manter esse A filosofia esse dele estilo. até é bem parecida quando... Se eu puder O outro esqueci o nome. Claro. me estender no assunto do Inter, eu queria trazer Claro. uma discussão, que a discussão não é de agora, essa discussão, porque o Mano Menezes está um ano e meio. Sim. Um ano e meio empregado, né? Por aí. Uma discussão anterior que é a questão de futebol reativo e propositivo. Pá, isso quando, nas épocas de Medina, Cacique, Cutê, isso aí, isso é uma discussão muito grande. amor por la pelota. Que hoje a discussão no quesito Mano Menezes é muito maior do que isso, porque, porra, trouxeram um cara que, em teoria, vamos jogar no futebol reativo, né? Só que tu consegue enxergar realmente um time que seja, de fato, reativo, que, Não, o que time, execute o a time do proposta Inter não bem? tem esforço reativo. Exatamente. Preguiçoso, É. preguiçoso. Foi o que eu falei no contra-ataque. O contra-ataque Exatamente. do Inter é tipo, os caras estão querendo se esforçar pra fazer o contra-ataque, tá ligado? Mas eles não conseguem fazer o Os contra-ataque. últimos times reativos que o Inter teve de fato. 2019, o Daír Hellman chega na final da Copa do Brasil e Abel Braga, vice-campeão brasileiro. Times propositivos que o Inter teve nos últimos anos. Cacique Medina e Cudê. O Aguirre fica ali naquele limbo Não sabe o que tá fazendo. meio... De Inter. Não sabe muito o que tá fazendo. E o Mano, e o Mar Começou- tentou um time propositivo. O Mar tentou o time Tinha propositivo, mas não times tentou, né? Tinha Não- jogos em não- que não funcionava e funcionou. jogos onde tomava 5 do... O Inter no Fortaleza. passado ele conseguia jogar assim no contra-ataque. não Conseguia conseguia? jogar reativamente, Era mas bem agora o melhor, Mano se né? perdeu. Porque futebol reativo não significa... Muita gente tem a visão de que o futebol reativo é um futebol feio. Não. Tu consegue fazer um bom jogo com futebol reativo se tu entender... O Cruzeiro do Mano jogava muito. Né? O Palmeiras eliminou o Galo na Libertadores com 2 a menos, sendo assim, Sim, jogando muito. muita bola. O Inter hoje é um limbo, é um poço sem fundo tático. É uma fossa das Marianas de tática, sabe? É o dilúvio. É um nada. Se tu jogar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar ali dentro, esses caras não vão render. Porque não tem como. O ambiente é tóxico, tipo, nesse sentido. Do comando. Já estreou tudo que podia, cara. Não tem mais o que tirar do Inter O hoje. trabalho do Mano Menezes hoje tá perdido, tá sem mais nem menos, o que cogita que o trabalho acabou. É como se fosse, cara, como se o trabalho do Mano hoje é como se largasse um barquinho no Guaíba, sem motor, sem remo, só largasse e deixasse. E tá todo mundo em volta assim, na orla, Agora tem uma pergunta, olhando. Apreciando. diretamente pra ti. Contra o River, como vai ser? Não vai ser. Não vai ser, esse é o ponto. O Inter não vai jogar bola. Né? O Inter, o que De só novo, vai né? acontecer? O que eu imagino? Aqui, Ah. chute. Fala. Que o Inter vai tentar se segurar da forma que der pra tentar ir pros pênaltis. E vai tentar usar o fator Rocher porque ele pega pênalti. É a única coisa que eu consigo pensar. Cara, assim, Porque que grande estratégia que o Mano vai bolar contra o River? Mas Alguém tu acha que tem depois... ideia? o Inter vai pegar um dos melhores técnicos da América do Sul hoje, um técnico treinado em escola europeia e credenciado pela melhor escola de técnicos hoje do mundo, que é a da AFA. Sim. Que é o Demichelis. É um cara que foi treinado por Guardiola, que foi treinado por Jupp Heynckes, foi treinado por todo mundo. E ajudou muito a montar o time, foda do River. Exatamente. E o River foi campeão E agora com tem isso duas aí. rodadas de E antecedência. amassando o Estudiantes aqui, tava 3-0 com 30 Sim. minutos de jogo. Então, o Inter vai pegar um técnico muito forte. Tendo um técnico que Fraco. historicamente é forte, mas hoje em dia é uma naba. Não tem muita técnica, não tem muito... Não diferença, tem, assim, não tem um técnico Hoje mudança. é um técnico de tiro curto. É o cara pra fechar a temporada. Sim, Tanto sim. que ele fecha bem a temporada e era o momento mas, de... mas fala, o que o Mano Menezes tá andando num barquinho, assim, no meio do Guaíba. Ele já estava andando num barquinho no meio do Guaíba quando ele perdeu o Grenal. Sim. Por 3-1 com o Grêmio. Agora ele tá nadando. Agora ele tá se afogando, ele tá se afogando no meio do Guaíba cortaram a corda. Que ficava entre a orla e a canoa. Pô, mas posso fazer uma pergunta sincera mesmo? Sim. Pra fechar. Tu acha que depois da partida do John, o Rocher, vai ser titular? Cara, vai ter que...
Porque, Antes da partida eu achava que sim, por causa dessa questão da casca, mas a partida foi espetacular e o John vem sendo espetacular. tipo assim, é eu acho- difícil... Eu acho que o Rocher vai ter que comer muito feijão aqui no Inter pra isso, mas eu não duvidaria do Rocher jogar talvez a volta no Beira-Rio ou de o Rocher, em caso de decisão por pênaltis, o Mano fazer a última substituição, o Rocher Sim. na do John. Porque eu faria, por sinal, nesse Sim. ponto. Mas eu não duvido, dependendo do resultado na ida, por causa dessa casca do Rocher, essa experiência dele na... Porque é Ah. muito difícil. Eu não substituir assim. duvidaria, mas eu não duvidaria. O Rocher, ele deve ser titular no primeiro jogo que ele tiver oportunidade de É, ser pra deve jogar- teste. Deve jogar Pra contra o testar. Cuiabá, assim, no Beira-Rio. Jogo Pra verem como é que ele funciona. É. Entendi. Aí Uhum. se ele jogar bem, imagino que ele vai ter sequência e o John vai começar a intercalar e coitado do quem John. jogar melhor entra. Coitado Quem do jogar John. melhor entra. comprem o John em definitivo, por favor, porque esse cara, além de ser um bom goleiro, pode ser um baita ativo pro... Sim. futuro. Falando em baita ativos, contratação de ativos, contratações, Hum, o Grêmio tá no mercado. Tá no mercado e o meu ponto é uma crítica à torcida do Grêmio. Ih. Aqui. Tá todo mundo desesperado. Assim, ó. Meu Deus, o mundo vai acabar. Meu Deus, o Grêmio não contrata ninguém. Meu Deus, o Grêmio não tem elenco. Querem que o Grêmio contrate 5, 6 bagre que o Renato não consegue olhar pro banco e não botar um bagre no jogo. Tipo um Janderson na vida. Quer que o Grêmio contrate um Janderson e bote pra jogar contra o Flamengo no Maracanã? Thiago Entendeu? Neves, Diogo Barbosa e Tardelli. Exatamente. Entendeu? pô, O foi perfeito agora. Foi O perfeito. que o Grêmio precisa é 2 contratações pontuais. O Quais Grêmio são? precisa de um zagueiro E um centroavante e de um reserva. pra centroavante de garantir. reserva. Sim, ó. Dado que eu tô confiando no Ferreira, que o Ferreira não se machuque. Vamos botar um mundo... E confiando numa boa volta do Luan. Não, o Não, Luan, já o Luan é confia. aposta. O Luan é O Luan aposta. é aposta. O Luan não é contratação, Tá. o Luan é aposta. Sim, não. Hoje é aposta. Mas contando com um mundo meio irreal, mas um Ideal. mundo irreal que o Ferreira jogue. Mas o Grêmio precisa de um centroavante de reserva, que, segundo um jornalista que eu não sei quem é, de uma rádio que eu não sei qual é, Perfeito. falou que o Grêmio vai Eita. anunciar essa semana. Brigamos com a notícia. Meu compromisso com a desinformação. Rocher do Grêmio. Quem é que tu Desculpa, gostaria de ver como centroavante reserva do Grêmio? Realisticamente. Num mundo assim de... É, Um realisticamente. centroavante reserva. Um centroavante que venha para ser reserva. Reserva? Rodrigo Muniz. Pode de longe, ser. assim, ó. Um Se eu pudesse Rafael escolher- Navarro não te interessaria? Não, o Navarro acabou de chegar no Colorado. Não vai sair. Opa, é Ah, nosso. Colorado? Rapids. Colorado de Mas, Ases. por exemplo, o centroavante do Boca Juniors lá, é Merentiel? Ben- Nome? Merentiel. Merentiel. Tá emprestado pelo Tá Palmeiras. emprestado pro pelo Boca. Palmeiras, mas igual. Entendeu? Eu acho uma E boa o Bené? aposta pro Grêmio. Benedetto muito caro. Ah, não, viável, e não vem pra ser reserva. Não. e não vem pra ser reserva. É esse o ponto, entendeu? Breno Lopes. Decidiu Libertadores. O Breno Lopes na mão do Renato. Eu posso mas dizer, ele é eu posso, ponta, né? eu posso dizer Não, o mas, centroavante. Eu sei qual é e eu concordo contigo. Eu vou dizer aqui, ó. Tá fechado em minha câmera. E eu vou dizer. Sabe qual é o centroavante perfeito pra reserva do Soares? É um dos homens que vem sendo mais decisivos no Campeonato Brasileiro. Já decidiu Libertadores. Um abraço pro Pitico. Não já dá. decidiu um brasileiro. Daverson. O Daverson é perfeito pra reserva do Grêmio. Mas aí Tirou não as é- palavras da minha boca. O Davidson é Mas aí perfeito. não é realista. Por que não é Por que realista? não? Porque já jogou 7 jogos do Brasileirão, não pode ir pro Grêmio. Verdade. Ah, tá. Não é Não, mas, realista. não, mas assim, ó, pensando que estamos em julho, quem sabe Tá, assim. mudamos o... Tá. Mudamos a Ano regra. que vem. Mudamos a regra. Cara, de centroavante foi especulado o Diego Costa no Grêmio. Meu, desculpa. O Diego Costa é o maior engolidor de vestiário É. que, Sim. que Sim. existe no futebol E é caro. mundial. É caro. E ele entendeu? falou mal do CT do Galo. Eu acredito que o CT, ou seja, do Galo, seja melhor ou quase igual. Então, não sei se seria uma... maioria Sim, treinando ali no lado Pois é, do, não sei se da seria o estrada, ideal. ele ia dizer, puta que pariu. então, Não sei se seria o ideal. mas É por aí. pra mim é isso, uma opção de zaga. Mais uma? Hã? Mais uma? Mais uma, porque o Grêmio tem 3 zagueiros agora. Não tô contando com o Sim. Jeromel, que volte esse ano. Nem isso. Nem que volte a jogar futebol. Coitado. Tem o Kahneman, que é um zagueiro instável. Ah, não acho, mas o Grêmio Instável, tem o instável. Vini, o Bruno Não, Alves ele é e o instável. Kahneman. Ele é Um instável. machuca, entra o Gustavo Martins, que é da base. Sim. Como é que o Gustavo Martins vai Não, é sustentar foda. uma partida contra o Flamengo no Não, Maracanã? é foda, é foda. Lotado. Com Mas daí tem que trazer um zagueiro de 554 casca, né? mil pessoas. Tem que trazer um zagueiro. Diego cascudo. Polenta. Cascudo, não. Cascudo. Sim. E também um reserva que possa arcar com a consequência de ser reserva. Talvez. Sim, um cascudo Que aceite sim, ser. Que sim, aceite sim. ser caso não... Sim. não Ou não então titular no lugar jogue do... bem. Esqueci o nome do outro, sem ser o Alves e o Kahneman. O Vini. O Vini. O Vini poderia ser o reserva, tranquilamente. Pô, mas pensando Não, em sim, outro sim, zagueiro, pois eu tenho um nome aqui que Mina. saiu não é nem o Mina, porque o Mina a gente sabe que os valores são absurdos, mas que saiu da América do Sul recentemente. Ele tinha sido até especulado no Inter, é bom zagueiro, eu gostava dele no Nacional. O Corujo, que hoje tá no Corujo? Charlotte. Eu acho bom zagueiro o Corujo, cara. Eu Não, nunca não ouvi o consigo nome opinar desse porque cara. não- não Tipo, conhecia. Esse é o do Brasil. Não. não, ele saiu do Nacional. Ah, escutei Brasil. Bom zagueiro. Sim.
Tá. O Luan já Tá jogou escuta. 7 jogos? Não. Não jogou nenhum jogo. Não jogou nenhum jogo no Brasileiro. Não. O Lua do Palmeiras. O Lua do Palmeiras. Ah, do sim, Palmeiras. já. Já? Já. Ah, então. Ele tá Então, fazendo uma se não- boa ah, temporada. Eu acharia uma boa opção. Sim, Embora tenha sido decisivo em 2 mundiais, ele é uma boa Sim, opção. eu também queria o Vasco. O eu Luan queria é ele no melhor Vasco. que todas as opções de zaga do Grêmio. Traz o Dedé. Facilmente, entendeu? Não sei. Não sei. Hum? Acho que eu prefiro o Luan? Bruno Alves ainda. O Luan Ah, o zagueiro. Luan? Não. Luan Eu acho que zagueiro. eu prefiro o Não, Bruno Alves. Sim. Eu prefiro o Luan. O Lua é mais Tô seguro. com o Bop. Eu Tô prefiro com o o Bop. Bruno. E, Eu e a, acho e a que- a questão do. Agora do reserva do Soares, entendeu? Sim. O jogo contra o Flamengo agora é semana que vem. E sem reserva pro Soares. Sem reserva. O reserva do Soares é o André Henrique, 7-7. com- Pelo amor de Deus. Não, Com todo tem respeito. um homem. Hã? Tem um homem. Que não sabemos O onde nome. está, mas tem. Tá sumido. Tá Sumido. sequestrado, tá desaparecido. Se você viu ele, Teve uma caganeira, tá trancado até agora no favor, banheiro. contato @na risca da área. Contato Se- na risca da área @gmail.com. Vivo ou Salvem o morto? meu ídolo. Vivo ou morto, encontrem Não. Everton Galdino. Traga ele aqui. De preferência Gol. vivo. Não, Preferência vivo. É, Mas o que- vivo ou morto, encontrem O que Everton fizeram Galdino. com o Everton Galdino? Cadê Não, ele? o Galdino foi de, tipo assim, Sumiu! vice-artilheiro do Grêmio, um negócio assim. Cadê o Galdino? Eu acho que se tu abrir o Instagram do Grêmio, nos últimos 3 meses não tem uma foto dele em treinamento que aconteceu com o Galdino. Bah. Não, o cara sumiu. Eu tô abrindo agora o 365 Scores pra ver se o Galdino vem sendo relacionado para jogos. Sabe o que seria, tipo, surpreendente? Hum. Do nada não tá mais no elenco. Pô, rescindiu o contrato. do Kashima o Grêmio Antlers. não postou, Mas foda-se. eu não vi. Aqui, ó. No último jogo entraram André Henrique, Natan, Vina, Cuiabano e Ferreirinha. Isso, o jogo contra o Botafogo, no caso, não o último, mas um jogo recente. No banco estavam Zinho, Gustavo Martins, Gustavinho, Mila, Darlan, Adriel e Natan. E entre os não relacionados por lesão confirmada tem Pedro Jeromel, Fábio, Jonathan, Robert e PP. Ou seja, não Que aconteceu, precisa Galdino? relacionar, Mataram o Galdino. Mataram. Porque Luiz Ronaldo não tá. Se investigar bem, o Galdino tá em tombos. Mas assim, ó, É. o Grêmio, pós-passar do Bahia, descartou uma opção de contratação, que foi um goleiro. Porque vai sustentar o Grêmio até o final da É. temporada. Agora é impossível contratar um goleiro. Infelizmente, porque eu não confio no Grando. Eu também não. O Grando é aquele goleiro, ele não é seguro, mas ele é Ah. ok, entendeu? Sim, Ele ok. faz defesas que ele precisa fazer. Mas ele não faz uma defesa difícil. Ele- Ele não defende uma bola difícil. De Ele- acordo com o Transfer Market, Everton Galdino está no Grêmio. Ele é o, ele Valeria é a o comparação do Galdino é o cacete. Do Grando com o goleiro Muriel quando surge. Sim, Que ele surge bem, exatamente ok. a mesma coisa. Só que, tipo assim, a bola vai um pouco além dos 1,90 m e poucos dele. É o Thiago Fudeu. Volpe. Ele chama golaço. Mas não, mas assim, ó, o Grando ele não toma nenhum gol que é frango. Nenhum gol que o Ah, Grando o Muriel toma, toma. assim, ó. Tu vê e fala, meu Deus, que goleiro horroroso. Falhou. Como que ele tomou Falhou, esse falhou, gol? falhou aí, falhou aí. Hã? Falhou. Falhou. Volta o lance que falhou. Falhou o quê? Não, o Galdino. Ah, tá. O O Galdino. Galdino não, o Grando, O desculpa. Grando. Ah, a gente tá maluco, a gente tá maluco. Foi pro caralho. Gabriel Galdino. Mas Everton se a, Grando. a bola sai um pouco do campo aceitável de fazer uma defesa ok pra ele, mas vai se Já tornar era. uma defesaça. Já era. O Grando não consegue cara- pegar mais. E o Grêmio não existe goleiro assim pro Grêmio, entendeu? Não E existe. o Flamengo Cara, gosta. de- ele pode pegar 5 milhões de pênaltis, entendeu? O Grando tá uma melhoria na visão periférica pra ser o novo Oliver Cutter. Quer falar sobre o Flamengo um pouquinho? Antes da gente prosseguir, quais as tuas expectativas pro confronto contra o Flamengo? Caos total. Loucura. Muito obrigado. 98-0 pro Flamengo. Eu acho que o Pop vai conhecer o inferno. Não, sério. Porque- De verdade. De verdade. Eu infelizmente não enxergo um mundo onde o Grêmio passe lá. É difícil. É difícil, quase impossível. Mas tu espera Eu um só não novo digo- 5x0 ou tu Hã? espera um jogo menos escandaloso que um novo 5x0? Mas, não. Cara, eu não Não acho que 5x0. vá ser Eu acho 5x0, mas um jogo no Hum. nível do 5x0. Tipo um domínio. É um É domínio um total. domínio não absurdo vejo. e gols Porque- de zagueiro. O Flamengo piorou muito. Tem um técnico perdedor, Tem um técnico perdedor, segundo o Vidal. segundo o Vidal. Arturo. Mas o Grêmio mostrou que consegue jogar mais contra times mais qualificados. Tipo, o Grêmio em 2019 pegava um time qualificadaço, assim, tipo Palmeiras e Flamengo, e meio que se peidava, assim. Na verdade, sempre peida o Flamengo, mas classificou contra o Palmeiras nas quartas, meio nas costas do Cebolinha, assim, daí chegou contra o Flamengo e se peidou, assim. Sim. O poder Mas- da amizade esse ano tá forte, né? Pô, desconsiderando de novo a regra lá dos 7 jogos, você aceitaria o Cebolinha de volta? Não, né? Sim. Sim? Meu Deus. Cara, o Cebolinha é melhor que Quem qualquer não ponto do aceitaria Grêmio. o Cebolinha? Ganhando menos de 1 milhão por mês, vem o Cebolinha pro Grêmio. Dito isso, Cebolinha. o Cebolinha vai meter um gol no Grêmio, né? Vai. Sim, Fato. vai. Posso E vai comemorar. Vai comemorar muito. só trazer um número aqui do São Paulo? Traz aí, depois a gente Que- muda de tópicos. Desculpa.
Eu não vejo que o Flamengo caiu de rendimento. Acho que só evoluiu. Até porque de Não, mas 19 jogos. eu comparei com 2019. Ah, não. Aí Esse tá, ponto. perfeito. Tá. Eu tava tirando o cartão aqui da Não, bolsa. tá. Cara, são 19 jogos e uma derrota. Não, o Flamengo tá muito Isso bem. é muito bizarro. Não, É. o Flamengo é um time Só bom, que assim, é ó, um elenco eu, bom. eu é tenho tudo que bom. contar que o Grêmio vai tomar pelo menos 3 gols do mata-mata pro Flamengo. 3 gols o Grêmio toma, entendeu? Uhum. Porque o Grêmio toma gol todo jogo e o Flamengo é um time muito qualificado. E o Flamengo faz muito gol. Sim. E tem um Flamengo cara faz que muito decide, né? O Gabi. Mas agora o Ele- Grêmio também ele tem um cara que decide decide. É. Tá, É. tá, O Grêmio- justo, tá. Decide quando o joelho resolver que ele vai jogar. É, quando o joelho decidir, ele decide. Ele leva muito a sério a questão de sem uma perna eu sou melhor que esse cara. É. Sim. Ele leva muito a Leva sério muito a isso. sério. Porque ele realmente é melhor que 98% dos atacantes sem uma perna. Com tranquilidade. Gigante. Fala. Antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta pro Gigante agora. Pra mim. Ele fez Ah. 2 perguntas antes, eu me sinto na obrigação de devolver. Não, fala. Sobre o Flamengo. Gigante. E o lance do Arrascaeta? Qual a tua opinião? Não foi pênalti. Foda-se. Felipe Melo não olha pro Arrascaeta antes Não da Eu olha cara. também não achei pênalti. O Arrascaeta olha pro Felipe Melo, que o Felipe Melo tá vindo correndo, olhando pra bola. O Arrascaeta, ao invés de tentar brigar pela bola, ele joga o corpo pro Felipe Melo e é atropelado pelo Felipe Melo. Foi tentativa de receber uma falta causada pelo Chamou o Arrascaeta. contato Me veio. lembrou, Chamou o contato me veio. lembrou, eu lembro de uma polêmica, acho que foi, não sei se foi 2015, em que Petrus, Guerreiro e Petrus, batem no juiz. Não sei se um é expulso, toma amarelo, alguma coisa assim. Que eu lembro que um dos argumentos pra defender o Guerreiro é que o Guerreiro estava olhando para a pelota. Quando bate no juiz. Então, Tá, esse é o meu argumento de defesa ao Felipe Melo. Justo. Uma defesa nem tão forte. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. De verdade, não tenho certeza do que eu tô falando. Do caralho. Vi pouco lance. E não vi em câmera lenta, né? Que em câmera lenta tudo é Tudo é pênalti. Eu posso ir para o outro tópico? Posso? Puxar Pode. pro tópico? Perfeito, que é a arbitragem, porque foi ridículo. E eu vou voltar pro Fla-Flu. Porque assim, no começo do jogo, o Felipe Luiz sofreu uma falta que era pra cartão amarelo, tá? Do Lima. O Lima chegou por trás, pegou só a perna do cara. Foi feio e não precisava daquilo. Sim. Perfeito. Não levou amarelo. Coitado. Tá bom? Daí no finalzinho do jogo, o Marcelo dá uma caneta e sai rindo depois de fazer a caneta do Luiz Araújo. O Luiz Araújo faz a mesma. Faz a mesma Foi falta. uma bela rasteira, né? Foi literalmente a mesma falta. E foi expulso. Infantil. Porra! E quem tá certo em ter sido expulso é o Luiz Araújo. Não. Foi não. um lance Eu tô indo infantil, pela incoerência do árbitro. uma falta Sim. por trás, um lance infantil. Foi uma birra, né? Ainda mais pra um jogador que tava na Europa. Ele não tinha condição de ser tão infantil a ponto de ficar Não. putinho por tomar uma caneta. Perfeito, mas eu tô falando da incoerência do árbitro. Eu não Ah, tô falando se tá certo ou errado. E eu acho que não era pra expulsão. Pra começo de conversa. Era pra expulsão. Eu acho que era pra amarelo, no mínimo. Desculpa, Quer dizer, no máximo. falta por trás, sem a bola e da forma como ele fez, é Com pra a expulsão. intensidade. Ação também gaga, É a cara. mesma desculpa que deram pro Lima. Buscou a bola. Só que daí o... É que ele não o- buscou a bola. Claro que buscou, meu. Claro que ele não buscou Claro a que bola. buscou, meu. Não buscou. Só que o Marcelo deu um toque a mais. Daí ele acabou Ah. pegando só o Marcelo, assim como o Felipe Tá, Luiz mas, fez. não, mas desculpa. Se tu vem tal qual um caminhão desenfreado, É. descendo uma montanha, Não, buscando a bola, e tu acerta o cara, tu pode quebrar a perna do cara, romper um ligamento, alguma coisa. Ainda mais que É- a é interpretação desproporcional logo à depois de força. uma caneta. É, exatamente. Eu acho que isso configura Esse é o ainda mais agravante do lance. Esse é o agravante, porque o juiz, vamos falar de interpretação então. O juiz pode interpretar que o cara entrou pra dar no Marcelo. Tipo, Sim. o cara tomou a caneta, se emputeceu. Ah, tava buscando a bola. Sim, o cara entra pra matar o Marcelo, buscando a bola. Eu tô falando da incoerência. Tipo, o Lima fez a mesma coisa. Manda os dois, tinha que ter O mandado os dois. árbitro viu aquilo ali, tava na frente, fez assim, ó. Pitou a falta, Tá, mas olhou isso- pro Lima e valeu. Isso, Saiu. isso cabe ao controle do jogo. O jogo não tava no primeiro tempo ainda? Cara, foi uma falta... Era primeiro, Idêntico. era primeiro tempo. Era primeiro não é essa tempo. falta no Marcelo, Sim. entendeu? Não, no Felipe Luiz. É. Se ele expulsa aí, ele perde Não, o controle do jogo Não, já. tô dizendo Sim. que é pra, Ele- não tô dizendo que é pra expulsar. Tô Não, dizendo que é sim, pra mas eu amarelo, tô tá falando, ligado? pra ele, Sim. entendeu? E, tipo, Se ele expulsa aí, ele perde o controle do jogo. Não, o jogo, cabe ao mental. o jogo por é o ele- jogo. E por ele não ter dado amarelo naquele lance, perdeu o jogo no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo foi baseado em porradaria. Tipo, literalmente, os melhores momentos, teve 2 finalizações. Num Fla-Flu, 2 finalizações no primeiro tempo. E 2 foram pra fora. Daí tu só vê porradaria. O Felipe Melo chegando solando, Porra, desculpa. Tá, mas eu acho que o fato dele Tá ter ligado? errado no lance do Lima não anula o fato que ele acertou no lance envolvendo o Marcelo. Sim. Justo, ele expulsou. Não, se ele Tá, foi- ele errou. Não, ele foi incoerente. Ele errou no primeiro lance. Errou. Mas depois ele foi lá e expulsou o cara. Tipo, a gente não Eu tá ainda contestando. eu ainda acho que Eu aquilo não ali vou é pra- contestar a expulsão. Eu Aquilo ainda ali, acho que aquilo ali é aquilo, pra ali, amarelo. é que aquilo ali tá na linha muito tênue Tá ligado? entre buscar a bola e uma agressão. Sim. É pior que um juiz erre e tente compensar depois no outro lance
do que ele errar E manter o e erro. acertar depois. Pô. Errar é Mas aí humano. um clube Errar sempre é vai sair se humano. fudendo. Errar é Essa humano. história. Acontece. Tá bom, mas se o cara anula Tá. um gol ilegal, anula um gol legal, por exemplo, do Vasco contra, sei lá, o Cuiabá. Aí logo depois vem o lance do Cuiabá, um gol legal, o juiz vai lá e vai anular? Porque o Vasco vai ficar fudido nessa Tá, situação. posso dar um exemplo? Não, mas aí... Vou dar um exemplo então. Aí VAR é descalibrado. O Inter faz aquele gol com o VAR descalibrado. Depois o juiz dá um Sim, pênalti perfeito. inexistente no Cano, que o Cano vai lá e perde. Tá errado também. Exatamente. Erro das duas partes. Tá errado também. Exatamente. Por compensação. Tá errado Não, também. exatamente. A compensação não pode existir. Não O pode cara existir tem que. compensação. O Ele juiz errou, fica ele coagido. errou, ele tem que seguir a regra. Todo A mundo, regra tem que ser seguida. todo mundo quando erra, em qualquer situação, acaba ficando coagido a tentar acertar ou a tentar compensar pra Sim. pessoa que ficou mal no jogo, na situação. O Luiz Araújo chegou mais perto da bola do que o Lima. Chegou muito mais perto da bola. Tá aí, resultado. O que ele fez com o Marcelo? Ele entrou de forma desproporcional por trás do Marcelo depois de uma caneta. Ele tava do Dá esse lado. cartão aqui. Ele tava do lado, ele não tava atrás. Ele tava do lado. Não, resultado. Vermelho. Ah, bom. Ah, tá. Achei que ia me dar um Não, amarelo, não, porra. não, Já não, tirei não, da dele, porra. Pô, ele tava do O lado. gigante quase meteu o André Luiz, pegou o cartão escondendo, já que ia comer Calma, o cartão. Ele não tava muito atrás. Ele tava tipo... Pô, vou ter que vir aqui pra trás. Ele tava aqui. Tava Não vai dar- aqui. E o Marcelo tava aqui. Gigante, leva o microfone, cacete. E o Marcelo tava aqui. E ele deu um carrinho pegando, tipo, pra cá, tá ligado? Meio que na diagonal. Teu PTT, porra. Pô, pra mim, E o Lima ele tava mediu, atrás, tá ligado? pra mim ele mediu distância, Eu acho que ele fez um Pitágoras. Não, aí é ele foda. mediu distância e foi pra dentro. E outro bagulho, pô, Sabe aquele carro de. Como é que é? De corda? Quando tu dá o. Ele fez assim, ó, ele pegou a corda e agora eu vou. E tum no Marcelo. Ele foi no Beyblade aqui. Ele descarregou o É Marcelo. agora. e o Flamengo Toma. deveria ter saído com os 3 pontos. Porque o gol anulado do Flamengo foi algo... Nada a ver. Como é que foi o lance da anulação? Pô, a bola tá chegando aqui pro Cano, tá? Que tá a disputa da bola com o Pablo. O Pablo tá literalmente assim, ó. Encostando nele. Como? Encostando. Encostando aqui, ó. Encostando de boa. Disputa de espaço, normal, né? Toque. O Cano literalmente faz assim, ó. Desmonta. E o juiz deu falta, porra. Daí foi o gol do Gabigol, o juiz deu E falta. na- O que me parece é que o Fla-Flu tá cada vez mais difícil de apitar. Aham. E já saiu do controle Sim. dos árbitros brasileiros. O jogo já começa Da porra qualidade- louca, cara. Da qualidade dos árbitros Sim. brasileiros. Sim, Isso, não. o Grenal é assim. Que é O baixo. Grenal sempre foi assim. O Grenal sai do controle da qualidade dos árbitros Antes de brasileiros. começar. E o Fla-Flu, acho que já se tornou mais difícil do que de se apitar no Grenal, visto a rivalidade que os dois elencos formaram um com É. o outro. Eu- Recentemente, Sim, entendeu? eu sempre fui a favor de uma coisa em clássicos, mas só em clássicos. Beleza, eu entendo que na CBF a regra seja não apita o árbitro do estado em que de algum dos times envolvidos, só o quarto árbitro pode ser árbitro do estado. Mas porque aí levantar a plaquinha não vai mudar nada no jogo. Olha que deu problemas com o Botafogo, hein? Tá, mas no estadual, eu sou no estadual não. Em clássicos estaduais, eu sou a favor que seja um árbitro do estado, até pra ele entender a dimensão do problema. Faz Por sentido. exemplo, o Sim, Daronco entende muito mais a dimensão do problema que é um Grenal que o Marcelo de Lima Sim, Henrique. o Voaden, o Leandro Voaden, no momento assim, ele apita um ele sabe que depois ele entra no Grenal pensando que, porra, puta merda, domingo 4 horas da tarde. Pá, amanhã vou sair pra almoçar. Pá, eu sei que é o Grenal. Sim. Eu sei como eu vou ser cobrado, sabe? Eu sei o peso que isso vai ter na comunidade. Sim. Então sabe? tá, mas daí... O Grenal que mais deu problema nos últimos anos. Quem é que tava apitando? O Nestor Sim, Pitana. exatamente, entendeu? O Ele- Grenal, Ele não faz a menor noção do que é um Grenal e como controlar os jogadores no Grenal, É, entendeu? sim. Assim, visto que o pau torou. Pau se torou, cara. um jogo, o árbitro já pode acabar beneficiando, sei lá, o Flamengo, tá? E um cara de São Paulo. Se o cara for flamenguista... acabou. Tá, mas aí é Acabou. contar Não. com a idoneidade e profissionalismo É. do árbitro. Mas E esse cara já assim- beneficia sendo de outro estado. Imagina se torce pro time. É que o beneficiamento é Aí foda. Não, tipo, a é palavra muito forte. benefício- Hoje em dia não foda existe falar não existe, beneficiamento. Não, eu acho É que foda. a gente pode talvez falar de um condicionamento não intencional. Eu vou dar o exemplo, É. eu vou dar o exemplo do Palmeiras. tá? Medo, condicionamento. Eu vou dar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras foi pós-jogo contra o Bahia, né? Que começa com aquele papinho, sistema. Que o Palmeiras enche o saco, né? Não, agora vamos falar. O Palmeiras ganhou tudo que podia nos últimos anos e pá, são mimados, né? Palmeiras. A comissão, o time, como gosta de reclamar, né? Sim. E aí começaram com esse sistema. Ontem, eu não tô falando porque foi no Beira-Rio, mas quem viu o jogo viu que, tipo assim, o árbitro tava com talvez uma inexperiência, o Gigante até trouxe os dados, Sim. é o 14º Eu jogo. posso falar depois dos dados dele. Sim, mas um árbitro inexperiente e, obviamente, ninguém tá falando de má fé muito longe da gente, sabe? Sim. Juiz de qualquer outra coisa. A gente tá falando aqui de trabalho, realização do trabalho, uma questão, obviamente, não intencional, assim, ninguém tá... Eu não acredito em Pode roubo ser no assim. futebol. Sim.
cabacice. Acaba assim. Ninguém aqui tá falando em roubo. Eu Eu não acho que acredito, foi. eu não acredito em roubo no futebol. Que nem eu disse, não acho longe disso, mas eu acho que pode ter esse condicionamento. Por quê? Cara, um time que ganhou tudo nos últimos anos. Um time com a força que tem o Palmeiras, sabe? Porra, é a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Toda a pompa que tem o Palmeiras. Pô, reclamando sistematicamente de supostamente... Porque o Gaciba Sim. não gosta da gente. É que o juiz Dá olha, um pro, peso, o cara. juiz olha pro céu e vê que os portões da Coitadolândia estão abertos, tá ligado? É. E a torcida do Palmeiras tá lá reclamando, E é um chorando. não. Como chora, meu Deus. Não, e é um peso que, assim, se ele errasse, por exemplo, vai que ele erra num lance e acaba dando um pênalti ontem pro Inter, uma falta perigosa que culmina em gol do Inter. Ele sabe que ele vai tomar muita porrada de quem já tá reclamando. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer time. Tá sendo com o Palmeiras agora. Cara, pode ser daqui a pouco o Flamengo, pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, cara. Isso é uma coisa que acontece. Sim, pode esperar o Flamengo já, cara. Já foi 4 jogos que a torcida tá reclamando que foram prejudicados. Daqui a pouco vai Sim. vir esqueci o nome do presidente lá, o Marcos Braz. Vai chegar e... Landim. Vai chegar e vai postar uma nota. E a CBF vai ficar com medo de novo. Daí vai botar árbitros inexperientes pra apitar no jogo do Flamengo. E vai acabar ficar com medo de marcar Vai ser coisas sempre contra. assim. Vai ser sempre Por falta assim. de apoio de uma instituição a outra instituição. Um time é roubado. Vai lá, todo mundo ri da cara daquele time. Roubado é o termo que eu uso. Sim, pra falar. de novo. Um time é prejudicado pela arbitragem. Sim, pronto. Ah, Pela ruindade. Hã? Pela ruindade. Pela da ruindade da arbitragem. Pela cabacice, pela ruindade. Ninguém pela- se ajuda. Pelo antiprofissionalismo. Ninguém se ajuda Não, porque ninguém- alguém saiu beneficiado com aquele erro, Sim. entendeu? Ninguém se ajuda. O Inter foi prejudicado pelo VAR, mas também foi muito ajudado pelo VAR em 2020. Sim. 21. Sim. 2021, Sim. entendeu? Todo time. Ninguém se apitou, nem... Não, porque assim, quando o Tem Inter, contra quando o Inter se fudia, batiam palma. Agora, quando o Inter fudia os outros, a gente batia palma. Sim. Em nenhum momento, cara, não vai ter como a gente pegar na mão do outro, porque, de novo, a gente não tá aqui falando de roubo no futebol, algo assim. Não, eu não acredito em roubo no futebol, cara. Eu acho isso uma coisa que, sabe? E assim, e quando tem erro, o árbitro sofre punição administrativa, ele é rebaixado pra Série B. Foi qual o E a Rico? Foi Edna cara, sofreu a bem Edna? menos. A Edna. Pô, desculpa. A Edna pegou 9 jogos, uma coisa assim, de Série B. Nessa última rodada, os árbitros eram muito pior Sim. que ela. E outra coisa, Pô, desculpa. tudo isso a gente Sim. vê uma arbitragem pouco profissional. Falta qualidade A qualidade gente dos tem árbitros, tempo cara. ainda. Só pra Eu vou saber disso agora. Felipe, como estamos de tempo? 40 minutos? Não, temos tempo. Temos Só 20 vou dar- minutinhos ainda. Eu vou fechar aqui minha parte da arbitragem, tá? Pode ir, mas... O que eu acho vergonhoso no negócio do Fla-Flu é que o juiz apitava só por estar ali, tá ligado? Porque ele deixava a bola rolar, daí o VAR chamava dele. Ah, é isso aqui? Ah, então eu vou dar o que vocês estão falando. Ah, é isso aqui? Ah, não sei o quê. Sim. A expulsão foi por causa do VAR. O pênalti não, porque ele não deu em campo e o VAR também não chamou. O gol anulado do Fluminense também foi por causa do VAR. O gol anulado do Gabigol também foi por causa do VAR. E esses 3 lances capitais, tá? Foi por causa do VAR. E detalhe, ele estava na frente de todos os lances. Ele estava na frente gol do do Luiz Araújo. o gol do Fluminense, ele tava a 30 centímetros da falta, eu acho. É. 1 metro da E falta. foi muita falta. Foi muito falta. Como é que pode um juiz desse não ver uma falta E ele de é campo? experiente, Cara, cara. O árbitro submisso ao VAR é o pior árbitro que vai ter no mundo. Porque é assim, é o árbitro que basicamente assume que, beleza, não precisa ter juiz. Ele não confia nele mesmo. Precisa ter um brigadiano na beira pra apartar briga, um árbitro pra dar cartão caso o VAR mande, e ele o VAR pra cuidar do jogo. Porque assim, ó, o VAR do Brasil é uma muleta. O VAR, eu acho que o mais interessante do VAR no Brasil, eu acho que ele é muito mal utilizado no Brasil. Isso é fato. Sim. Porque toda a questão da demora, questão da muleta. Mas o árbitro de vídeo no Brasil, ele teve uma função muito importante, apesar de todos os erros envolvendo. Ele escancarou a falta de profissionalismo e a incompetência dos árbitros brasileiros. Sim. Porque a gente começa a perceber que, cara, grande parte dos árbitros, desculpa, mas não parecem fazer a menor ideia do que estão fazendo. Sim. Então eles aproveitam o quê? Ah, tem um árbitro de vídeo? Então foda-se. Se eu errar, É que assim, se alguém me se tu for olhar, chama aqui. eu tava vendo um jogo, não lembro qual, mas acho que era na ESPN que eu tava vendo o jogo. E eu me lembro, se era na ESPN, devia ser o Simon comentando, Um abraço pra SPN. falando que poucos foram os árbitros, poucos são os países que têm árbitros de fato profissionalizados. Uhum. Inglaterra, Portugal tem árbitros semi-profissionais e a Argentina. São poucos os países que o árbitro pode viver de ser árbitro e ter a carteira assinada sendo árbitro. Então, assim, eu não tô pedindo profissionalização. Eu não tô pedindo que o árbitro tenha a carteira assinada pela CBF. Eu tô pedindo
um sindicato de árbitros. Eu tô pedindo uma organização. Eu tô pedindo uma coerência. Eu tô pedindo um segmento do livro de regras mais Se tem uma coerência, direto. só de ter a coerência, pra mim já tá Que ótimo. cada um segue uma regra. Pronto, exato, perfeito. Uma hora a regra é uma, daí depois outro jogo. E fica é sempre outra. no lance interpretativo. Cara, daqui a pouco impedimento vai ser interpretativo no Brasil, cara. E o comentarista de arbitragem não ajuda em grande parte dos momentos. Isso assim, com todo respeito. Aí reconheço que o trabalho é muito necessário. Ainda assim, quando é um ex-árbitro, como o Sandro Merahit, Sálvio. Spíndola, o que eu acabei de citar, Carlos Eugênio Simon. Ou então, quando é um árbitro, um jornalista árbitro que fala de arbitragem, como o Diório Vasconcelos, por exemplo, que é a grande referência aqui do nosso estado. E também, só para fazer uma errata, brigadiano é um termo daqui do estado, então um policial ou alguém para cuidar da segurança. Mas voltando. Ele é importante. Mas, pô, quando o comentarista de arbitragem olha e fala, não, o lance interpretativo, o árbitro meio que pode marcar o que ele quiser, então... Aí é foda. Pô, cara, desculpa, o futebol tem um livro de regras, de 12 regras, acho que são 12, mas são pouquíssimas regras. O futebol tem um livro de poucas regras, então, pô, não é difícil de ler. Não, e assim, eu acho que a questão da interpretação, existem alguns lances que abrem margem para uma interpretação, mas as interpretações são muito... Vagas. Muito vagas Sim, e divergentes, muito cara. vagas. Sim. O Daronco vai lá e ele interpreta um negócio que o... Voaden. Sim. O Voaden não interpreta. No entendeu? direito, por exemplo, existem constituições que são interpretativas e constituições que são mais diretas. Sim. Ou constituições mais extensas e mais abrangentes para, de fato, darem não ter a margem para interpretação. A Constituição brasileira era interpretativa e hoje em dia se tornou um pouco mais direto ao ponto. Fala, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A Constituição americana é um papel, é uma folha, praticamente. Então não tem uma grande margem para abertura de interpretação. Se o livro de regras do futebol de 12 regras não é mais suficiente, abram o livro de regras. A FIFA tem que sentar e tem que falar, cara, as regras do futebol vão ser redefinidas, que é para não ter mais interpretação. Porque a interpretação é o que tá mais prejudicando o futebol hoje. Sim. Meu, E todo mundo vai seguir. Quem não seguir é punido. Esporte é esporte, pô. Sim, No basquetebol, se tu tá vendo um jogo, derruba o cara. Tu derrubou o cara de tal forma, falta técnica, tu tá fora. Derrubou o cara de tal forma, 3 lances livres. Mas eu ainda acho que citar o basquete é muito, porque a arbitragem do basquete... Mas agora tá se afunilando um pouco mais. Sim. Agora a regra da simulação O que nova tá mudando. escancara a falta de qualidade da arbitragem brasileira é que os torcedores, eles duvidam até de algo que não era pra duvidar como impedimento. Sim. O impedimento Sim. é computador, uma linha feita tenho por uma algo a falar inteligência sobre isso. que não erra. Sim. E a arbitragem é tão má qualificada que faz todo mundo acreditar que Ela abre essa margem. ela abre a margem pra reclamação em um impedimento Sim. onde não deveria Tu vê- existir tu vê margem. tu vê um Sim. ombro na frente e tu fica, mas não foi Não, mas impedido. não Cara, é isso. o ombro... O Bob tá aqui, ó. Bora ilustrar. O Bob tá aqui. Eu tô aqui. Porra, cara! Não é Entendeu? difícil. Sim. Não é difícil. Isso Só aqui. que não é confiável. Fala, Eu gente. tenho algo a falar Fala, sobre o gente. negócio da linha de impedimento. Traz aí e Pô, a gente passa pro próximo. Eu achava que era algo, uma puta tecnologia que não sei o que, os caras. E no jogo do Atlético Paranaense, eu comecei a rir, pô. Porque tá indo lá impedimento do Gabigol, eu vejo lá o cara controlar com o mouse, pô, a setinha, daí a linha indo. Mas é que assim, ó. Aí é foda. Esse gol tem uma imagem que Não, é clara o impedimento. Não, é sim, clara. sim, Não, tem Eles infinitas utilizam, câmeras pra traçar a linha. eles utilizam a imagem errada e demoram Então, mas eu agora achei do muito tempo. engraçado a Mas, forma como eles usam pra calcular a Mas linha. isso tá mudando agora. Agora na Copa já teve impedimento semiautomático, Sim. que agora vai acabar. Agora a interpretação sim. acabou. Agora vai ter impedimento semiautomático, tá impedido, não tá, não tá. Sim, tem Pronto. lances que são Vai ser são rapidíssimo também. interpretativos. Então, Mão, pra né, mudar de interpretativo. tópico, eu quero só trazer um comentário, porque eu Traga. quero estender, eu vou me estender no próximo programa, que eu puder comparecer, eu vou me estender. Talvez na próxima quarta-feira eu não possa vir, então já falo que o Gabriel Fernandes vai assumir a ancoragem. Mas isso é uma probabilidade, talvez eu venha, talvez não. Se eu vier no próximo programa, falarei no próximo programa. Se não, falo quando eu voltar. A partir de 2024, está confirmado que os times da CONCACAF devem jogar a Copa Libertadores da América a partir de agora. Não sei como vai funcionar. Então, eu Não sei vi como. que a Comebol queria criar uma nova competição, tu acredita? Não dá tempo. Não vai dar certo. Então, Até 24 não dá. Nem a Esse que é o competição bagulho. que eles têm há Ainda mais 70 anos. Ainda mais tá com o ligado? novo Funciona. Mundial, tem muita coisa pra acontecer ainda. Pô. Mas os times da CONCACAF, não imagino que os times da Liga Canadense vão jogar, mas imagino que seja MLS e Campeonato Mexicano, muito puxado pelo Messi e pelo Busquets terem ido jogar nos Estados Unidos agora. Tigres, eu te espero aqui. A hora de vocês vai chegar. Eu espero vocês aqui. Pô, posso... Inter Miami, o Isento FC
vai pegar e vai te destruir. E o meu time ganhou a última Libertadores da história. 2017. Pô, Foi a tu última já imaginou Libertadores da de história. Inter Miami. Calma, Foi a Meu última time Libertadores. ganhou de Não, ti. foi realmente a última Libertadores. 2018, a final foi decidida na Espanha. A Espanha foi um dos países que os Libertadores da América se libertaram. mas foi por crise, pô. Hã? Foi por crise. Pô, encheram o olho de. Não é que- encheram o olho do Paulo Pérez de vidro. O pô. plano não era decidir. mas vai- foi. Aconteceu uma Mas foi. merda. Madrid, Mas foi, o que me importa é o fim, não é o meio. Não importa que estavam tacando meia tonelada de pedra no... Eu queria lançar uma reflexão aqui. Traço. O pessoal aqui de Porto Alegre sabe que tem um hotel, Moinhos 1903, com temática do Grêmio, né? Sim. Puta, vocês já imaginaram um Inter Miami Inter aqui? Tu tá caminhando, teu cachorro no moinho de vento, passa ali na frente, sai o Messi com a cuia, eu no fundo, GFBPA. E o Soares, assim, ó. O Soares andando no prédio Belas. Pô, mas sabe o que me pega? comendo um Mac. Sabe o que me pega nessa competição com eles? Diga. Porque se for a nossa competição tradicional, tá? Com eles jogando Sim. na fase de grupos normal. Sim. Imagina o Grêmio, tá? Vai para Nova York, Vancouver, pra ficar mais longe. vai pra Vancouver. Grêmio e Vancouver numa- Whitecaps. Numa quarta-feira. Aham. Volta no domingo pra jogar contra, sei lá, O Cuiabá. Não, mais longe, Não. Fortaleza. Tem Grenal no meio do caminho. Não. Ele tem o Grenal depois. Tem o Grenal depois Ele tem que jogar no Fortaleza. Chile. Depois tem que jogar no Chile. E depois Fortaleza. E depois Fortaleza. Tipo, pô, fudeu, matou todos os Eu jogadores. realmente Os acho jogadores que morreram. se acontecer isso, Infelizmente. se acontecer isso, a CBF vai dar um jeito de redefinir o calendário, Sim. entendeu? Mas, dada a incompetência da CBF, entendeu? Cara, Os times vão se fuder. não, Sim. Vão. se preparem pra ver assim, ó. Espero que o meu time nem vá pra Hoje no Libertadores. se Brasileiro for a gente assim. sabe que tem 2 times que não vão brigar por nada. Fato. Que como toda a América do Sul é Brasil, né? Um abraço pra todo o resto da América do Sul. Já era, acabou. Vocês acabaram. Vocês são os merda. Dito isso, o Não, eu River não falei eliminando o isso, Inter. vocês acabaram. Dito isso. Tá, mas vamos perder depois o Flamengo. O negócio é assim, ó. Tem 2 times que vão ser, tipo, o Cuiabá e o Bahia, que não vão brigar por nada. O campeão brasileiro. Porque tu imagina o Inter, o São Paulo, tendo que jogar no México, depois nos Estados Unidos, pegando o Cuiabá no Mato Grosso entre esses 2 jogos. Copa poupar todo Sul-Americana. mundo. Inter e Juarez. Porra! Antes de um Inter e Havaí. A porradaria franca entre Inter e Chivas vai ser reeditada. Vai voltar. Os jogadores não estão cansados pra dar porrada. É, Vocês não Vai acham entrar o que isso- Sub-14 contra o Havaí na próxima rodada. Não, nem na próxima Os rodada. jogadores estão no TI. Não, tu vai ter os caras vão pegar, sei lá, o time amador aí que joga com as cores do Inter aí, bota Cuiabá, Maria. Vocês a não gente acham- freta o avião, Cuiabá. Vocês não acham que isso daí vai acabar com o G6? Ah, com certeza, vai acabar, né? ficar mais Tudo justo. Vai voltar a ser 3 vagas direto e uma Porque de assim, pré. ó, Vai acabar o futebol. Graças a Deus. o Bragantino da vida vai ter que escolher ou joga o Brasileirão ou joga a competição internacional. Vai ter que cortar a Copa do Brasil, Ou corta o Copa do Brasil, óbvio. que nem era nos últimos anos. Mas vai ficar muito mais tenso pra times não tão estruturados Meu que Deus estão na parte de cima. Algum For- jogador for- vai morrer. Fortaleza Não, e Bragantino. por muito tempo no calendário brasileiro, quem jogou a Libertadores não Sim, jogou a pois Copa é. do Brasil. É por isso que então o São Paulo ficou muito vai tempo ser um sem- problema solucionado. Não vai ser um grande problema. mas será que a situação Imagina financeira Copa do vai Brasil, pesar? Flamengo Só que e Palmeiras. Com certeza, a Copa do Brasil é a competição que melhor então. paga hoje. Mas eu acho que com os caras vindo, acho que como é bom, vai dar um Se dinheirinho prepara, legal. com certeza. Se preparem pra ver o Cuiabá montando um império Pô, do futebol desculpa, nos próximos mas 40 imagina uma anos. Copa do Brasil sem Palmeiras, Flamengo, sei lá quem mais. Grêmio e Cruzeiro, né, por Grêmio, favor. Cruzeiro. Sim. Acaba. Acabou. Agora- Acabou a Copa do Brasil, acaba. Bom, já preparei aqui o nosso bolão gigante. Já te aviso que a escalação vai ter que ser super rápida, tá? Pô, eu faço com uma rapididade. Então, beleza. Vamos pro bolão Grêmio e Atlético Mineiro. Começando por você. Em Grêmio? João Pedro Bop, em Grêmio. É sem Soares, provavelmente. Então, 1x0 o Grêmio. 1x0, o jogo que acontece no sábado, dia 22, às 9 horas. 1x0 Grêmio. 2x2. Gigante, pode ser tu, Fernando. 2x2. 2x2. Gigante. 1x0. Grêmio. 1x0 Grêmio. Eu vou de 1x1. Pra variar um pouquinho o resultado. Bragantino e Sport Club International. International. Gabriel Fernandes. Cara, por ser o Bragantino e o Inter nos últimos anos ter tido uma facilidade maior lá, Sim. segue sendo um empate, 1x1. 1x1. Bop. Vou dar uma zicadinha, 4x1 SI. Porra! Tá. 4x1 SI. Gigante. 2x0 Massa Bruta. 2x0 pro Bragantino. Eu vou 2x0 pros cornos. de 1x0 Red Bull Ah, tá. Bragantino. E agora vamos para a escalação do gigante. Patrocínio quadro. Vou ter que ser rápido. John Corre. no gol. John no Murilo, do Palmeiras. Vitão. Kelvin, de Plácido. Alisson, do São Paulo. Marlon Freitas. Eduardo. Daverson. David, o DVD. E Caleri. Caleri que foi o melhor em campo. Treinador.
Treinador, eu irei para Dorival. Dorival Jr. Que ficou Dorival 7 meses Júnior. empregado, né? 6. Por aí. Sei. 5 meses desempregado. E nesse tempo o Corinthians contratou o Cuca. Bagre da rodada. Bagre da Bagre da rodada. rodada? Mano, de novo. Mano, De novo. tá bom. Eu quero dar pro Luiz Araújo. Eu daria pro Veiga. Dá o futebol que poderia mostrar e vem jogando igual o Vou dar pro Janderson. Patrick. Faz Luiz tempo que eu não Araújo. dou pra um jogador real. Eu E vou dar pro Craque da Patrick. rodada. É o Caleri? Tá, a gente não elegeu Galera, ninguém pra Bagre, né? Cada um falou um nome e não chegou a um consenso. Ninguém... Vamos fechar no... No Veiga. Expectativa e realidade. Não. Expectativa e realidade. Alan Patrick. Veiga tá jogando Araújo. igual o Janderson. Luiz Araújo. Luiz Araújo, cara. Vou no Veiga, então. 2-1-1, Luiz Araújo. Vou no Veiga. 2-2. 2-2. Parou. Justo. Não, Para. vamos entrar numa discussão aqui. Não tá pera. discussão. Tá bom. O Luiz Araújo não é tão relevante pra ganhar o... É, cara, a cagada dele foi muito significativa. Porque o cara. Maguinho que ganhou na primeira rodada é super relevante, né? É que, cara, Mas não tem discussão. Ah, se fudeu. o Luiz... Olha a entrada do Luiz Araújo, cara. Depois de uma caneta, É, cara. muito Foi um estúpido. O lance... Rafael Veiga perdeu um Cara, gol que eu não podia fazia perder. isso jogando bola com Mas, cara, 13 o anos. cara tem O um Rafael jogo... Veiga tirou 3 pontos. Uma coisa é o cara ter um jogo ruim, outra coisa é um cara fazer uma estupidez que o Luiz É, Araújo fez. o cara Ele tem um fez amizão. 10 perdendo Mas gol. é no clássico. Tem essa justificativa. É no clássico. Pelo menos. Ah, ser Tá, mas expulso no prejudicou o clássico time é no uma clássico, coisa pelo de menos. bagre. Prejudicou o time no clássico. Acho que tem um peso maior ainda. Que prejudicou, cara? Foi os 97, depois desse lance Tá, mas acabou o segue jogo, prejudicando. porra. Prejudicou o time na sequência. Na estreia. É? Na pós-estreia. É, mas e prejudica o time na sequência. O Veiga não foi expulso. O Veiga vai estar no próximo jogo. Não digo porque esse cara é reserva, porra. Tá, Não vai jogar. Pode Ba- acontecer é o alguma coisa, Bagridora. mano. Vamos bater no Veiga e no Luiz Araújo. A gente não tem Tá, critério tá nenhum bom, pra fazer isso pode aqui. ser. Tá bom, Tá. é o Veiga. Craque da rodada, Caleri. Isso. Tá bom. Toca O nele, John acabou. poderia entrar, mas vamos de Caleri. O John fez um baita jogo. Sim, bate o jogo. Então, Toca no galera. alguém quer tem um comentário especial? Um abraço? Ah, especial vou mandar pra um quem abraço novamente pra minha namorada. Te amo. Eu quero mandar um abraço pra minha namorada. Um beijo, amor, te amo. E Por favor, Ramon Dias, salva o meu Vasco, pelo amor de Deus. Lua Guilherme. Tô esperando você. Vem, Lanzinho. Aqui, em Porto Alegre. eu Vem. quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores. A doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações de família e previdenciária. Atendimento em Porto Alegre, Viamão and Alvorada. Entre em contato pelo número 51982723355. Nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, @narisca_da_área, TikTok, @narisca_da_área. Nosso Twitter é Na Risca Podcast. exatamente para patrocinar o nosso programa. Entre em contato por contato@gmail.com. Estamos no objetivo de bater 1.000 inscritos no YouTube, Se então inscreva. faça o esquema de pirâmide, mande para os Ô, seus que amigos, isso? para sua família e para os seus colegas de faculdade, escola e todos os lugares. O que tu quer falar? Tu tem uma chulipa. Vai em ti mesmo, então. Porque eu acertei o bolão. Não queria dar muito forte. Mas eu acertei o bolão, então 0-0 Internacional e Palmeiras. E faltou alguma coisa? Não, eu só queria mandar mais um abraço especial, porque não deu Manda. tempo ali pro meu pai, que está de aniversário. Nessa sexta-feira vai Parabéns. estar de aniversário. O Tem homem 3 meses de programa. 3 meses de É, programa. pô! Tchau, Pedro Raul. Ah, tchau, alemão! Então, é isso aí. Acho que já falamos tudo. Redes sociais, comercial. Agora um abraço pra vocês, meus queridos colegas, meus queridos parceiros de mesa. Ah, amizade! Espero poder estar aqui no próximo programa. Amém. Então, tomara que eu esteja. Amém. Bem-vindo, É Rocher. isso. Eu tinha esquecido. Então, rodando. se eu não puder comparecer, um bom comando de programa, Gabriel Fernandes. Espero que tu faça um bom trabalho aqui no meu lugar, caso Esse vagabundo eu tá não malado? possa... Vai trabalhar, cara. Eu não possa comparecer. Muito obrigado você pela sua audiência, pela sua paciência. Eu te espero na próxima quarta-feira, na Risca da Área. Valeu! Bem-vindo, Beneneto. Valeu! Volta, Nilmar.